Ele veio para morrer. Afinal de contas, que veio Cristo fazer neste mundo? Que informação podemos dar com absoluta segurança, de maneira a desfazer dúvidas e equívocos que pontilham certas versões que só fazem distorcer o sentido da missão de Cristo? Algumas dessas versões. O que Cristo pretendeu foi o que todo judeu do seu tempo pretendia: a independência nacional. Para isso, tentou galvanizar a opinião do seu povo. Nenhum intuito de fundar uma religião nova, intuito apenas político. Outros acham que Cristo veio para uma coisa e acabou fazendo outra. Veio inicialmente para doutrinar os judeus, enquadrando-os numa nova ordem nacional, de onde partiria para uma nova ordem universal, à base da primeira. Mas não foi entendido pelos seus compatrícios e, em razão disso, decidiu dar uma violenta guinada, voltando-se para os gentios e deixando os judeus para trás. Segundo outros, mais imaginosos, Cristo teria feito parte de uma seita dos essênios, sendo por ela cuidadosamente preparado para um messianismo terrestre. Divertida foi a seguinte notícia, espalhada em 1894 na Europa por Nicolau Notovitch. Cristo, antes de iniciar o seu ministério, teria ido passar 6 anos na Índia, aos pés de padres budistas. E não menos divertida a carta suposta de um médico egípcio e publicada na Alemanha em 1910, de acordo com a qual Cristo, antes de pregar na Palestina, dirigira-se ao Egito, onde fizera um curso completo de religião. Mas, afinal, qual teria sido a missão de Cristo? Morrer. Cristo veio para morrer. Cristo veio ao mundo com a missão expressa de morrer. Ele nasceu para morrer, como nós nascemos para viver. Ele foi o cordeiro destinado ao altar, onde se realizou o holocausto da nossa redenção. A Bíblia não faz segredo disso, assim no Velho como no Novo Testamento. Isaías escreveu de Cristo que, como um cordeiro, foi ele levado ao matadouro. Isaías capítulo 53, versículo 7. Cristo mesmo nunca teve dúvidas quanto ao seu destino. A prova disso está em que ele jamais procurou um caminho que não passasse pelo Calvário. No deserto, o diabo acenou-lhe com um itinerário diferente: transformar pedras em pães, ou atirar-se da torre do templo, ou prestar vassalagem ao rei das trevas, seriam atalhos que facilmente o tirariam da estrada fatídica. Mas era preciso que houvesse cruz. Sem cruz, o mundo estaria irremediavelmente perdido. Sem cruz, o cristianismo seria como o templo de Jerusalém, sem o Santo dos Santos. Aos seus discípulos, sempre bisonhos, quando lhes falava do espiritual, Jesus fez insistentes alusões ao cruento desfecho daquela jornada. Uma dessas alusões está no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 15. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Com essas palavras, Cristo está dizendo que a sua morte foi de caso pensado. Ele veio para morrer pelas suas ovelhas. Morte vicária, portanto. Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. E morte não só vicária, mas voluntária. Porque mais adiante, no versículo 18, Cristo ajunta: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou.
tenho poder para dá-la e para tornar a tomá-la. E morte não só vicária, e morte não só voluntária, mas ainda morte que teve a inteira aprovação do Pai. Porque no versículo 18, Cristo conclui assim: este mandamento recebi de meu Pai. Como se vê, a morte de Cristo atendeu em tudo a um plano divino. Não é a morte que vai ao encontro de Jesus, mas é Jesus que vai ao encontro da morte. Ele deixou clara essa situação quando, recebendo ordem de prisão, advertiu a Pedro que queria reagir. Pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Mateus capítulo 26, versículos 53 e 54. Concluamos, pois, dizendo que mais importante do que a vida é a morte de Cristo. Esta, e não aquela, é o fulcro do cristianismo. Por isso, falando da morte de Jesus, os evangelhos mostram-se ricos de pormenores. Quanto à vida de Jesus, eles se limitam a dizer pouco. Muito pouco sobre o seu nascimento, quase nada sobre a sua adolescência e juventude, e mesmo do seu ministério, que foi extremamente curto, eles não disseram muito. Entretanto, como é minuciosa a descrição da cena do Getsemane e como continua minuciosa quando trata da prisão, do julgamento, da crucificação e dos funerais de Cristo. É que tudo quanto acontecera antes fora somente uma preparação para aquele ato que representa o clímax do drama da redenção. Podia então descer o pano porque o espetáculo terminara. E de fato, o pano desceu com as trevas que envolveram a terra desde a hora sexta até a hora nona.